E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez em outro vídeo do site controleautomaticoeducacion.com. Meu nome é Sérgio Castanho e o dia de hoje a gente vai aprender o que é uma função de transferência. Esse vídeo aqui é a versão em português do meu vídeo em espanhol e está focado para as pessoas que falam português. Na descrição deste vídeo está o link que vai no meu blog. Ali você pode encontrar um monte de exercícios e também pode achar os vídeos em espanhol. Se você quiser, é possível aumentar a velocidade do vídeo para fazer a explicação muito mais rápida ou dinâmica. O que é uma função de transferência? Na teoria de controle, se utiliza muito a noção de função de transferência para poder analisar um sistema. Mas o que é exatamente uma função de transferência? Essa é a questão. Por exemplo, quando a gente está numa indústria, a gente vai se esbarrar com um monte de processos diferentes. A gente pode ter, por exemplo, um tanque mesclador, né, deste tipo, ou outro tipo de tanque mesclador. A gente pode ter uma coluna evaporadora ou pode ter uma coluna de destilação. Os diferentes processos que existem na indústria vão ter uma dinâmica ou um comportamento. E essa dinâmica ou comportamento pode ser observado com os sensores que estão instalados em cada um dos processos. Vamos supor, por exemplo, se a gente pegar esse tanque mesclador aqui, vamos supor que a gente vai abrir uma válvula e vai injetar vapor no tanque mesclador, né? Aí, se a gente injetar vapor, vamos pegar uma variável, por exemplo, a temperatura. Se a gente injetar vapor, a temperatura no interior do tanque vai começar a aumentar. Então, a gente vai ter tipo um comportamento dessa forma. Então, a gente está vendo que a variável temperatura estava num instante inicial e quando a gente injetou o vapor, a temperatura começou a evolucionar até se estacionar num outro valor de temperatura diferente, à medida que o tempo vai aumentando. Aqui a variável pode ser qualquer coisa, eu tomei como exemplo a variável temperatura, mas a gente está vendo que a gente pode ter um monte de variáveis nos processos industriais. Em termos temporais, existem duas formas de operação. A gente vai ter uma operação estacionária e uma operação dinâmica. Então, a operação dinâmica é no momento em que a gente inseriu a perturbação e a gente está vendo que a temperatura começa a se movimentar para alcançar o estado estacionário. Aqui na operação dinâmica, a gente está vendo a dependência com o tempo, porque se a gente vê aqui, inicialmente no tempo zero a temperatura tinha um valor, né? Mas quando o tempo vai aumentando, a gente vai vendo que a temperatura também vai evolucionando. Então, dependendo do tempo, a variável temperatura vai ter um valor diferente. O outro termo temporal, aqui a gente está vendo que os termos temporais é porque as variáveis de nossos processos sempre vão ir em relação ao tempo. O outro termo temporal é o estado estacionário. Aqui a gente vai ver que o estado estacionário já não vai depender diretamente do tempo, porque se a gente estiver aqui quando a variável entra no estado estacionário, a variável vai ter um valor aqui na temperatura, e se a gente aumentar mais o nosso tempo aqui no futuro, a gente vai ver que vamos continuar tendo o mesmo valor de temperatura. Então a gente vê que no estado estacionário a variável deixa de depender do tempo. Então, com os sensores a gente já pôde determinar o comportamento dinâmico de meu processo. Então, com isso, físicos, químicos, matemáticos decidiram representar todos esses processos que a gente vê na indústria de uma forma matemática no papel, que possa me dizer como é o comportamento do meu sistema através de uma expressão matemática. Com isso, aparecem o que são conhecidas como as equações diferenciais. Essas são equações diferenciais porque, se a gente observar,
elas têm derivadas e as derivadas dependem do tempo. Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, uma equação diferencial que ela está me indicando que é uma equação dinâmica, porque a gente vê claramente a dependência com o tempo. Se a gente, por exemplo, zerar essas derivadas, se a gente colocar zero aquelas derivadas, a gente vai ver que não vai existir mais a dependência com o tempo, então a gente teria um modelo estacionário. Mas representar ou entender equações diferenciais às vezes pode ser um pouco mais complexo, né? E um pouco mais complicado. Com isso, na teoria das equações diferenciais, existe uma ferramenta valiosíssima que a gente vai utilizar muito, que é conhecida como a transformada de Laplace. A transformada de Laplace tem uma característica muito particular que vai nos facilitar muito a nossa vida. Ela vai pegar aquela equação diferencial e vai transformar essa equação diferencial no que a gente conhece como a função de transferência. Essa função de transferência já não vai ter mais derivadas na sua equação, sino que, pelo contrário, a transformada de Laplace vai transformar aquelas equações diferenciais em equações algébricas. Então, a gente vai ter um numerador que vai ser uma equação algébrica e um denominador também que vai ser uma equação algébrica, e todas dependendo de uma variável S, conhecida como a variável complexa. Aqui então a gente pode utilizar todas as ferramentas algébricas que a gente tem utilizado desde o colégio. Então, em resumo, a gente sabe que nós podemos representar um processo industrial por meio de uma equação diferencial, e que essas equações diferenciais me mostram o comportamento de meu processo em função do tempo. Mas se a gente aplicar uma transformada de Laplace, a gente consegue transformar as equações diferenciais em equações algébricas, que o comportamento do processo vai ser representado na variável complexa S. Então, para resumir, vamos supor que nós temos este tipo de tanque mesclador na nossa indústria e a gente quer modelar ele por uma função de transferência. Então, eu posso representar meu processo, né, como um bloquinho que vai ser meu processo. Aquele bloquinho vai ter uma entrada e vai ter uma saída. Se eu perturbar meu processo, por exemplo, se eu abrir uma válvula, eu vou injetar, por exemplo, um degrau na minha entrada, e eu estou perturbando o meu processo e espero que na minha saída aconteça alguma coisa com a minha variável. Então eu vou ver um comportamento da minha variável na saída, né? E como eu já expliquei, vai ter um comportamento dinâmico e um comportamento estacionário. Com esse comportamento que eu obtive por meio dos meus sensores, eu posso transformar esse comportamento numa equação diferencial que está descrevendo o funcionamento do meu processo, e que por meio da transformada de Laplace eu consigo transformar aquela equação diferencial em uma função de transferência. Mas aqui existe também outra propriedade muito interessante. Eu, diretamente do comportamento do meu processo que eu obtive com os meus sensores, eu posso passar diretamente para a obtenção da minha função de transferência. Então, em conclusão, eu consegui representar esse meu processo matematicamente no papel com uma equação matemática conhecida como a função de transferência. E aqui a gente está vendo que a minha função de transferência, o numerador y de s, vai ser a saída do meu processo, e o denominador x de s vai ser a entrada do meu processo. Então, a função de transferência é uma expressão algébrica que relaciona a minha saída com relação à minha entrada. Então, ela está me mostrando qual é o comportamento do meu processo na saída com relação aos diferentes tipos de entrada com as que eu posso perturbar meu processo. Aí fica então um pouco mais claro o que é uma função de transferência e como com ela eu posso modelar o comportamento dinâmico no tempo das minhas variáveis de meus processos industriais.
Mas da função de transferência a gente pode destacar algumas características interessantes. Nós já tínhamos visto então que as funções de transferência estão formadas por polinômios ou expressões algébricas que vão nos facilitar muito a nossa vida no análise dos sistemas industriais. Mas da função de transferência a gente pode identificar duas características importantes conhecidas como os polos e os zeros. A gente então tinha a nossa função de transferência que tem um numerador e um denominador. Agora então o numerador da nossa função de transferência a gente vai conhecer como os zeros do nosso sistema, que é simplesmente pegar o polinômio y de s é igual para zero e achar as raízes desse polinômio. Então as raízes do polinômio serão os zeros do sistema. E do mesmo jeito, o denominador vão ser conhecidos como os polos do meu sistema. Então, se eu igualar o polinômio a zero, eu consigo achar as raízes desse polinômio. E as raízes desse polinômio vão ser os polos de meu sistema. Esses polos e zeros, eu posso representar eles no plano complexo S. O plano complexo S é um plano que no eixo Y a gente tem os valores complexos conjugados, valores ou números imaginários, né? E no eixo X a gente tem a parte real. Então, eu posso representar os zeros da minha função de transferência como bolinhas, né? Eu posso colocar as bolinhas que elas vão estar ubicadas em qualquer lugar do plano complexo S. Vai depender das raízes do polinômio y, né? E do mesmo jeito eu posso representar os polos como x, né? Aí eu posso colocar os polos que eles vão estar em qualquer lugar dependendo das raízes do polinômio no denominador. A gente, com a representação dos polos e zeros no plano complexo S, a gente consegue determinar a estabilidade dessa função de transferência. Então, tudo que a gente ver no semiplano esquerdo do plano, todos estes polos e esses zeros vão ser estáveis. E tudo que estiver ao lado direito do plano complexo imaginário, tudo vai ser instável. Então, isso quer dizer que esses três polos aqui são estáveis e esse zero é estável. Por outro lado, esse zero aqui é instável e esse polo aqui é instável. Mas é importante destacar que numa função de transferência, o único que determina a estabilidade do sistema são os polos. Ou seja, com um único polo que estiver no lado direito do plano complexo S, então meu sistema vai ser instável. Eu então preciso que todos os meus polos estejam no lado esquerdo do semiplano complexo S para que minha função de transferência seja estável. Como no caso nós temos aqui esse polo que está tornando a função de transferência instável, a gente precisa inserir alguma coisa extra, alguma dinâmica extra para fazer com que esse polo que está aqui se mexa para a região de estabilidade. Os zeros, por sua vez, eles não vão influenciar na estabilidade do sistema, mas eles vão influenciar o sistema na resposta dinâmica que a função de transferência tem. A gente vai ver isso com o passar do curso, né? Que um zero instável ele tem uma certa dinâmica na nossa função de transferência e o zero estável também vai ter uma certa dinâmica na representação da nossa função de transferência, mas como tal eles não vão instabilizar o meu sistema. Vamos ver alguns exemplos. Vamos ver o exemplo número 1 de função de transferência. Então, se nós temos a seguinte função de transferência, vamos determinar os zeros dessa função de transferência. O zero é simplesmente pegar o numerador e igualar para zero e vamos achar as raízes. Aqui a gente está vendo que a raiz é menos 3. Beleza. Agora, vamos achar os polos da função de transferência, que é pegar o denominador, igualar para zero e achar as raízes.
a gente pode faturar aquele polinômio, né, da seguinte forma, né? E aqui a gente está vendo facilmente que nós vamos ter aqui uma raiz em menos 2, aqui vamos ter uma raiz em menos 1 e aqui temos outra raiz em 1. Beleza, a gente achou as raízes nos zeros e as raízes nos polos. A gente está vendo então que nós temos um zero e temos 3 polos. Vamos graficar eles no plano complexo S. Então, primeiro vamos colocar o nosso zero, que está aqui em menos 3. Vamos colocar o nosso primeiro polo, que é em menos 2. O nosso segundo polo em menos 1. E o último polo vai estar ubicado aqui em 1. Então, esse sistema será estável? A gente está vendo que nós temos um único polo no semiplano direito do plano complexo S. Então, a gente já sabe que essa função de transferência aqui é um sistema instável. Vamos ver um segundo exemplo, né, de uma função de transferência, que é esse aqui. Vamos determinar os zeros dessa função de transferência. Então, vamos pegar o numerador, igualar para zero, e vamos determinar as raízes. A gente está vendo aqui que a primeira raiz é S igual a 0 e a segunda raiz é S igual a 2. Vamos determinar os polos do sistema, que é pegar o denominador e igualar para 0 e achar as raízes. A gente está vendo aqui que a gente pode obter a primeira raiz rapidamente, que vai ser menos 5, e vamos ter um segundo termo, que é um termo quadrático. Esse termo quadrático a gente pode solucionar utilizando Bhaskara, né? Se a gente tem o polinômio quadrático, a gente pode resolver utilizando Bhaskara, né? Vocês sabem fazer isso. E com isso a gente vai obter duas raízes ou dois polos, né? Que vão ser complexos, conjugados, né? São números que têm uma parte real e uma parte imaginária. Com isso, então, a gente tem os dois zeros da minha função de transferência e tem 3 polos, um polo real e 2 polos complexos conjugados. Vamos graficar eles no plano complexo S. Então, o primeiro zero vai ficar aqui na origem. Vamos graficar o segundo zero, que é aqui em 2. Vamos graficar o nosso primeiro polo, que é aqui em menos 5. E os nossos polos complexos conjugados, que vão ser aqui em menos 3 mais 1, né? Aqui a gente está vendo menos 3 mais 1, e aqui menos 3 menos 1. A gente está vendo que quando a gente tem polos complexos conjugados, o eixo X é como se fosse um espelho. Então, se a gente colocar um polo complexo conjugado, a gente vai ter o reflexo ou o irmão gêmeo aqui no outro lado, né? Vamos determinar se esse sistema aqui é estável. A gente está vendo que no lado direito, o lado da instabilidade, a gente não tem nenhum polo. A gente tem 2 zeros, o zero na origem e o zero aqui em 2, mas a gente já viu que o zero não influencia na estabilidade do sistema. Então a gente pode determinar que temos 3 polos no semiplano esquerdo, pelo tanto o nosso sistema é estável. Com isso, então, amigos, espero que vocês tenham entendido como é que funciona uma função de transferência. Na descrição deste vídeo eu deixo um link para o meu blog. Lá tem mais exercícios resolvidos para que você possa treinar mais e também para que possam ver o canal do YouTube em espanhol, que lá eu tenho muito mais vídeos, né? Agora estou começando aqui com o canal em português. Se você gostou aí, dê um joinha, se inscreva no canal, compartilhe essa informação para que mais pessoas conheçam sobre o canal e a gente se vê numa próxima entrada do site Controle Automático Educação.